alunos! Agora nós vamos falar sobre um outro sinal vital, e esse é um sinal vital de extrema importância para nós que eventualmente precisemos trabalhar aí com atendimento de primeiros socorros. Esse sinal vital é o pulso ou a frequência cardíaca. O que é o chamado pulso cardíaco ou pulso arterial? Ele é uma manifestação do organismo que nós percebemos através da expansão da parede arterial dos vasos sanguíneos que sejam artérias. Na veia, em uma veia, é muito mais difícil, embora a veia ela também tenha uma força, tenha uma distensão, mas numa veia é muito mais difícil. Por quê? Porque, veja, o coração ele tem o batimento cardíaco. No momento que ele faz o seu batimento, ele ejeta sangue para a aorta. Nesse momento que ele ejeta sangue, o volume de sangue aumenta. Então você tem uma força inicial muito maior, que faz a expansão. Por isso que as primeiras artérias, elas têm um calibre muito maior, para que justamente ela possa fazer essa expansão quando passa o sangue. E a aorta ela vai ter suas ramificações, então esse sangue vai sendo distribuído. Logo, aquele grande volume inicial começa a diminuir. Por isso, as outras artérias que nós temos no nosso corpo, elas vão diminuindo de calibre. E a energia, essa energia do batimento cardíaco, do batimento do coração, o que vai acontecer? Ele tem uma energia grande no início, mas a tendência das coisas na natureza qual que é? É a energia diminuir. Ela vai sendo distribuída, vai se desgastando. Então, conforme ela vai avançando pelos vasos sanguíneos, a energia é menor. Então, a força que eu sinto no batimento cardíaco, obviamente, é muito maior do que a força que eu vou sentir, esse reflexo, em outro lugar do meu corpo. Então, na veia, como no caso da veia o sangue está retornando, essa energia ela é ainda muito menor. Então não adianta a gente procurar muito as veias, porque a gente não vai sentir. A gente vai sentir aonde? Nas artérias. Então nós temos alguns pontos de pulsação no nosso corpo. Então vamos lá, por que eu tenho que verificar o pulso ou a frequência cardíaca? Para saber se o coração está batendo. Óbvio, né? É um dos nossos órgãos mais importantes. Ele tem que estar batendo para que o sangue seja distribuído, para que ele esteja levando oxigênio para as células do meu corpo, para que pelo menos, se a pessoa estiver inconsciente, mas que pelo menos as células continuem recebendo oxigênio e continuem vivas, continuem fazendo suas funções. Então é para isso que a gente verifica os batimentos cardíacos. E onde que a gente vai verificar esses batimentos cardíacos? O primeiro lugar que a gente vai verificar, óbvio, a gente vai tentar escutar o coração da pessoa. De que maneira a gente vai escutar o coração da pessoa? Bom, uma das maneiras que a gente tem é colocando o ouvido diretamente no tórax da pessoa, para ouvir. É uma das maneiras. A gente escuta quando faz isso. Você pode colocar a mão. Se você não tiver, obviamente, nenhum equipamento ao teu alcance. O equipamento mais comum que a gente tem para ouvir batimento cardíaco da área médica é o estetoscópio. É aquele, para quem ainda não conhece, é aquele aparelhinho típico de médico que a gente vê por aí, que todo médico que vai tirar uma foto, sei lá, para uma propaganda de clínica ou plano de saúde, está lá pendurado no pescoço, Talvez vocês já tenham reparado isso. Aquele estetoscópio, ele tem duas hastes, onde fica colocado no ouvido, e uma espécie parece um tambor, que daí você coloca onde você vai ouvir a pulsação e também dá para ouvir a respiração com aquilo. Mas se você não tiver, normalmente a gente não anda com um estetoscópio por aí, E a gente de repente precisa verificar a pulsação de alguém. Como que a gente vai fazer? Dessa maneira que eu falei, tentando escutar o coração. Beleza, você escutou, o coração está batendo. Basta fazer isso? Bom, você sabe que a pessoa está viva. O coração está ali batendo, já é um bom sinal,
o coração está funcionando, isso é ótimo. Para primeiros socorros é muito importante. Mas só isso é insuficiente. Porque lembra que eu falei, o coração bate e o sangue é distribuído. É interessante que, dependendo do tipo de acidente que a pessoa sofreu, que a gente verifique pontos de pulsação. Ou seja, a gente vai verificar em artérias que nós temos distribuído pelo nosso corpo, para ver se elas também estão pulsando, porque isso vai indicar que, além do coração estar batendo, que o sangue está chegando nos locais que ele é destinado. A gente tem alguns pontos que são os principais aonde a gente vai verificar a pulsação. Como que a gente vai fazer assim manualmente? Você vai pegar o seu dedo indicador e o seu dedo médio e você vai juntar os dois. E aí você vai procurar os pontos de pulsação. Vamos começar pelo mais fácil de todos. Nós temos a carótida. A carótida é um par de artérias que passa na região do pescoço, que a função dela, nessas regiões laterais, e a função dela qual que é? Levar sangue para o nosso cérebro. Então é muito importante que o nosso cérebro receba sangue para ele receber oxigênio. Então você vai verificar. Você vai pegar esses dois dedinhos e vai pressionar bem de leve. Você vai colocar sobre a região onde tem a artéria. Você não vai apertar com força, porque se você apertar com força, você vai obstruir aquela artéria e aí você não vai sentir pulsação nenhuma. Você vai achar, puxa, não está recebendo pulsação. Na verdade, você está obstruindo a pulsação. Você vai fazer isso. Pressionar sempre de leve. Você pode fazer isso na região, como eu falei, da carótida. Nós temos uma outra região, que é uma bem comum para a gente verificar, que é na região do nosso punho. Aqui é onde a gente tem o polegar e o indicador. Entre o encontro dos dois, onde a gente tem aqui os ossos, né, dessa região do braço, nós vamos também pressionar bem de leve e a gente pode sentir aqui a pulsação. Nós temos também outras regiões. Nós temos a região do lateral do braço, que você tem a artéria que passa entre o bíceps e o tríceps. Então aqui também nós temos uma região onde nós podemos sentir. E distribuído ao redor do corpo nós temos também outros pontos de pulsação, como na região onde a gente tem a articulação do joelho, só que na parte de trás. Obviamente que dependendo da pessoa, pode ser mais difícil de você sentir a pulsação naquela região, dependendo das camadas de gordura que a pessoa tem. Por exemplo, em pessoas obesas, existem regiões onde é mais difícil você verificar a pulsação. Mas a gente tem vários pontos ao redor do corpo que nos ajudam a verificar. Ok, mas não basta verificar se a pulsação existe. É necessário também a gente quantificar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar os valores de referência. Quais são os valores de referência? Para um adulto, a frequência cardíaca ela é de 60 a 100 batimentos por minuto. Para uma criança é de 80 a 120. Já para bebês é de 100 a 160 batimentos por minuto. Por que em criança e em bebê o batimento é mais rápido? Vamos pensar o seguinte, um bebê é menorzinho, não é? Qual é a função do batimento cardíaco? Distribuir o sangue. As nossas artérias e veias são como um circuito de corrida. Ele é fechado. O sangue sai daqui, ele vai dar toda a volta pelo nosso corpo e vai voltar para o coração. Então vocês têm que entender que no bebê ou numa criança, essa, entre aspas, pista de corrida é menor. Logo, o sangue que sai do coração volta para ele muito mais rápido. Então o coração já tem que bater de novo. Por isso que o batimento cardíaco em bebês e crianças é mais rápido, enquanto no adulto é mais lento. E como você vai fazer para contar? Você não precisa ficar 1 minuto contando o batimento cardíaco, para você não ficar perdendo tanto tempo. Você pode reduzir esse tempo
e multiplicar para compensar. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou medir ali, eu começo, coloco ali, pressiono a região onde tem a artéria, começo a contar, só que daí eu posso contar em vez de 1 minuto, eu conto quantos batimentos ele tem em 30 segundos. E aí eu multiplico por 2. Aí você já reduz 30 segundos. Ou você pode diminuir também, você pode fazer 20 segundos. E daí 20 segundos você vai multiplicar por quanto? Por 3 para dar 60 segundos. E aí você já sabe como está o batimento cardíaco desta pessoa. Aqui nós não vamos falar o que significa batimento cardíaco alto ou baixo. Nós vamos falar mais sobre isso quando nós estivermos falando de problemas específicos, como a queimadura, como alergia, como hemorragias e assim por diante. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e aí nós retornaremos falando sobre respiração e pressão arterial.